Oi galerinha do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é muito especial porque hoje eu vim relatar o meu parto pra vocês, finalmente. Acho que uma semana depois que eu gravei o vídeo das malas, a Maria nasceu. Eu gravei com 36 semanas. Uma semana depois a dona Maria Elisa nasceu. Bom, eu vou contar desde o começo, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu fiz 36 semanas, eu fui pro hospital, porque eu tava com muitas cólicas e tendo muitas contrações, uma atrás da outra. Mas não tinha dor as contrações, eu tava com cólica e tendo contrações da barriga ficar dura e mole, dura e mole. E eu fui pro hospital ver se tava tudo bem, até porque eu ia voltar com o meu obstetra, porque eu troquei de obstetra no final da minha gravidez, e esse novo eu consegui agendar só quando eu tava quase completando 38 semanas. Então eu resolvi ir no PS do Sino Brasileiro aqui em Osasco, fazer um ultrassom tipo de emergência, digamos assim, passar com uma médica pra contar das minhas cólicas e tudo mais. Passado nessa ultrassom, a gente viu que a minha placenta estava grau 3. O que significa grau 3? Ela tá calcificando. No final da gestação, normalmente é normal. Na minha primeira gravidez do Bernardo, a minha placenta ficou grau 2 da gravidez inteira, até o parto. Então, grau 3 já era um sinal assim pra gente ficar um pouco mais atento à gestação em si, né? E aí eu resolvi marcar com o meu obstetra. Isso foi numa quarta-feira. Numa quarta-feira eu fui pro médico. Aí na segunda-feira eu consegui marcar com ele. Na segunda-feira pela manhã eu fui pro meu obstetra e eu contei que eu tava tendo cólicas e contração. A gente retomou o remédio que eu estava tomando pra amenizar um pouco das contrações, que é o Tragestan. E eu contei pra ele sobre a minha placenta grau 3. E aí ele resolveu ficar mais atento e resolveu remarcar uma consulta pra mim na sexta. Olha o meu marido ali. Tô gravando, amor. E a gente resolveu remarcar uma consulta pra sexta-feira na mesma semana. E quarta-feira ele falou pra eu marcar, quarta-feira no meio dessa semana, fazer uma outra ultrassom. Então eu fiz uma outra ultrassom quarta-feira e nessa ultrassom constou que toda a minha placenta estava grau 3 e que o meu líquido amniótico estava no nível, assim, crítico de baixo. Crítico de baixo. E isso me assustou. Porque eu não esperava ter essa notícia. Eu não esperava ter essa notícia. Então, e aí meu líquido amniótico tava... Realidade, tá, gente? Isso aqui é realidade de um apartamento, tá? Minha placenta tava total grau 3 e tava, o líquido amniótico que tinha ainda nela tava em nível crítico. E o que tinha nela de líquido amniótico, minha placenta tava tipo sugando, como se fosse uma esponja. E aí quando a ultrassom terminou, a ultrassonografista que tava fazendo em mim, né, a doutora, ela falou pra eu mandar o laudo pro meu médico e assim que acabasse, uma foto do laudo pro meu médico ver o que a gente deveria fazer. E aquilo me assustou. Aquilo, quando você sai de uma ultrassom e a doutora fala: olha, manda pro seu médico, você fica tipo, como assim? Tá acontecendo? Tem alguma coisa muito errada, né? E mandei pro meu médico assim que eu saí da ultrassom. E eu consegui marcar uma consulta com ele no mesmo dia. Eu simplesmente liguei e falei que eu tava indo lá. Aí elas falaram, as mocinhas do consultório dele, né, as recepcionistas, falaram: ele vai ficar aqui até as 10. E aí eu só fui. Eu tava indo no meu sogro, depois da ultrassom eu fui no meu sogro. Chorei muito porque eu muito abalada com a notícia. E aí meu sogro e minha sogra me acompanharam, ficaram com o Bernardo pra mim enquanto eu entrava na consulta. Eu fui com a minha sogra. Entrei na consulta. E aí meu médico, assim que viu o laudo, falou: e aí, vai ser qual parto? Ele perguntou, eu falei: o parto saudável, pra minha neném. Nem por mim mais. Só queria que ela ficasse bem. Aí ele falou assim... Ai, nossa, eu vou chorar muito. Aí ele falou assim: vamos marcar uma cesariana pra amanhã, tá bom? Porque aqui fora é melhor pra ela do que aí dentro da sua barriga nesse momento. A gente não pode esperar.
E o plano era ela vir com 39 semanas. Meu médico já tinha falado. Com 39 semanas, se você não tiver entrado em trabalho de parto, a gente vai começar a ver qual parto é melhor pra você. Porque você já tem uma cesariana e ela é recente. Então a gente vai ver. Ele já tava combinado com o meu médico. Então quando ele olhou pra mim e falou: vai ser uma cesariana, e eu tinha acabado de completar 37 semanas. Eu me assustei, porque eu não tava pronta pra receber essa notícia. Minha filha ia chegar daqui uma semana, gente. Porque hoje eu estaria completando 38 semanas. E aquilo me assustou. E aí, eu já dei o aval pra ele na consulta, ele viu minha barriga. Falou que ela era muito pequenininha, mas tava saudável. O Doppler deu normal, graças a Deus. E foi isso. Aí ele ligou pro hospital, já agendou minha cesariana e já fez os trâmites. E foi marcado pra quinta-feira, dia 12/11/2020, às 7 horas da noite, o meu parto. Foi muito louco. Fui pra casa da minha sogra, consegui pagar minhas unhas, fiz minhas unhas. Estavam críticas pro parto. E aí E aí eu fui pra casa à noite, cheguei em casa, abri as malas pra conferir tudo de novo. Terminei de montá-las no outro dia, porque eu fui dormir 1 hora da manhã, super ansiosa, mas graças a Deus eu consegui dormir até o dia amanhecer, o que foi ótimo pra mim, porque eu descansei. E eu fui pro hospital. 11 horas eu almocei, meu médico deu as orientações pra mim almoçar entre o dia, porque 1 hora eu tinha que internar lá no hospital. Então 11h20 eu almocei, meio-dia eu saí aqui de casa com as malas, meu filho e minha mãe, em direção à casa do meu sogro, porque meu sogro nos levou. E lá, chegando no hospital, a ficha começou a cair. Até então no carro, eu não tava muito, tipo, vou ganhar minha filha agora, sabe? Em pouco tempo. Eu tava, tipo, vou ganhar minha filha. Tá. E aí quando eu entrei no hospital, bateu o nervosismo. Eu fui com a minha mãe fazer minha internação. E assim que a internação ficou pronta, me despedi do meu filho. Falei pra ele que a maninha iria chegar. Despedi da minha mãe, despedi do meu sogro. E foi isso. E entrei na triagem. Na triagem eu fiz o exame do Covid, o exame rápido do Covid, pra saber se eu estava com Covid ou não. Porque se eu estivesse com Covid, eu não poderia tirar a máscara em momento algum. Teria que ficar com a máscara todo momento, por conta da minha bebê, né? Mas deu negativo. Exames de sangue, né? Para tipagem, caso eu precisasse de bolsa de sangue. Depois eu explico isso mais pra frente. E subimos pro PS. Eu e meu marido. Subimos pro PS. E assim que chegamos no PS, ficamos numa ala com cortina. Eu numa cama e meu marido numa poltrona, né? Numa cadeira. Esperando o resultado do exame do Covid sair. 3h30 depois, meu resultado saiu, era 5h40, mais ou menos, meu parto era 7 horas. E até o quarto ficar pronto, ser liberado, né? Porque o meu quarto seria liberado. Se eu estivesse com Covid, eu ficaria em uma ala, se eu estivesse sem Covid, eu ficaria em outra ala. Então, como eu estava sem Covid, o quarto que eu poderia ficar foi liberado, né? O apartamento. Mas quando ele foi liberado era tipo 6h30. Então não dava pra eu subir.
pro meu quarto. Então eu já me prepararam lá no PS mesmo com meu marido. Meu marido me viu, me preparou, né? Me trocou, me ajeitou meu marido. E 7h, 7h10, eu subi para salas, pro centro cirúrgico, né? Para salas de parto, lá em cima de cesarianas. Subi para essa sala de parto. E lá eu entrei na ala médica. E aí o nervosismo bateu. Eu ficava toda hora perguntando: bebês de 37 semanas vão para UTI? Bebês de 37 semanas nascem saudáveis? Bebês de 37 semanas respiram com facilidade? Gente, tudo isso passa na cabeça de uma mãe. É óbvio que eu não queria que minha filha fosse pra UTI. Eu não desejo isso pra mãe nenhuma. Mas se caso fosse, eu teria que ter na minha cabeça que era melhor pra ela ir pra lá. Mas vocês vão entender pro final. E aí eu fui encaminhada pra uma salinha. Lá eu conversei com a equipe médica. Meu médico veio falar comigo. A gente assinou os termos, né, de anestesia, de comprometimento com o bebê que você tem que assinar. Eu falei com o anestesista, o Dr. Marcos. Falei com a doutora Andréia, que foi auxiliar do meu obstetra. Falei com a enfermeira, chefe, Rosângela, um doce de ser humano. Toda a equipe me acalmaram muito. E aí meu marido chegou. Aí, cara, era a hora. Aí era a hora. Aí me colocaram na cadeira de rodas e me levaram pra minha sala. Maria Elisa nasceu no centro cirúrgico 9. E chegando lá na sala, o meu marido ficou na parte de fora, né? Até a anestesia pegar, eles me limparem, colocarem a sonda no meu canal do xixi, né? Porque como eu fico com a anestesia, não dá pra você sair andando pra fazer xixi. Então eles colocam um tubinho no seu canal de xixi e você fica ligado a uma bolsa pra seu xixi cair nessa bolsa. E aí, uma coisa que me marcou muito foi a hack. Me sentaram, né, na mesa de cirurgia, na cama de cirurgia, né, porque é uma cama confortável pra caramba. Me sentaram, meu médico obstetra pegou na minha mão e falou que ia ficar tudo bem. E me fazia rir, falar de um terceiro bebê. Foi muito, muito especial esse momento. E aí injetaram a hack, o Dr. Marcos injetou a hack em mim. A hack é você sente a agulha entrando, mas não dói. Bom, em mim não doeu. Agora tem mães que dói. Nas minhas 2 cesarianas não doeu. Não sei se foi a mão do anestesista também, né, que contou muito. Eles colocaram a hack em mim. O Dr. Marcos enfiou a agulha. Você tem que ficar paradinha, né? Você tem que ficar numa posição meio envergadinha assim pra frente. E paradinho. Então, ele aplicou a hack em mim. E logo começou a fazer efeito. Você sentiu um leve formigamento no começo, um leve formigamento. E aí do nada você sente sua perna, tipo, meio que queimar, uma sensação quente, assim, sabe? Da sua coluna que vai descendo para suas pernas e você sente uma sensação quente. E qualquer coisa que toca em você, você sente um formigamento na região. Não sente dor, você sente um formigamento na região. Então, por exemplo, eles aplicaram a hack, me deitaram bem devagarzinho, né? Porque normalmente a hack dá enjoo, dá náuseas. Eu tive náuseas. Me deitaram com a hack. E aí a moça veio, a enfermeira, né, colocar a sonda. E eu senti ela pegando na minha perna. Eu só senti que ela pegava na minha perna porque eu sentia o formigamento. E você meio que sente a sonda entrando. Não dói,
mas você sente a sonda entrando no seu canal de xixi. É uma sensação meio esquisita. Você fica lá reganhando, ela parece uma perereca. E aí você sente a sonda entrando. Então, depois que me deitaram, a sonda entrou, né? O meu doutor Naviton, fechou minhas pernas, né? Esticou as pernas e fechou. E começou a limpeza da minha barriga. Enquanto ele tava limpando minha barriga com água, sabão e álcool, o doutor Marcos, o anestesista, tava colocando um outro acesso no meu braço. Porque um acesso foi colocado na minha mão aqui nessa área, pra soro e tudo mais. E um acesso foi colocado aqui. Porque no parto do Bernardo eu tive hemorragia. Então, caso eu tivesse uma hemorragia nesse parto, as bolsas de sangue já estariam lá para ser colocadas em mim, porque eu tive hemorragia depois no pós-parto, né, no caso do Bernardo. Eu perdi muito sangue e eu tomei bolsas já no quarto, quando eu desci pro quarto. Mas o Dr. Marcos achou melhor, o anestesista, ter bolsas na sala de parto, se eu perdesse muito sangue, para eu não desacordar e tudo mais. E nesse acesso também, eu tomei ocitocina, porque ele ajudava você a ficar mais acordada, né? Você a ficar mais... tô aqui! E nesse acesso eu tomei remédio pra enjoo, porque eu tive bastante náuseas durante o parto. No parto do Bernardo eu não tive náuseas, mas no parto da Maria Elisa eu tive. Mas eu não tive sangramento, então eu preferi ter as náuseas do que ter uma hemorragia. E depois que ele colocou esse acesso, nesse acesso ele era bem grande. Ele era assim, abriu. E aí eu tive que tomar uma anestesia local, porque como ele era grande tem que injetar. E eu nem senti, na verdade, ele colocando quando eu vi já tinha um acesso aqui. Eu acho que eu tava tão já nervosa, tão ansiosa pro parto, que eu nem senti as coisas acontecendo de fato. E aí, assim que ele terminou de colocar o acesso, eu olhei minha barriga, o Dr. Naviton tava limpando, aí a enfermeira subiu um suporte em L, assim, que fica na sua frente, e ela colocou a alunas. E aí eu falei, vai começar. Vai começar! E eu vi o Dr. Naviton e a doutora Andrea já preparando os instrumentos, né, de corte e tudo mais. Aqui do meu lado, assim, eu olhava e já via a mesa de instrumentos. E aqui do meu lado eu via a plaquinha Bem-vinda Maria Elisa, os nomes dos pais, o Dr. Naviton, a equipe. Via a mesa do anestesista. E aí o meu marido entra. E aí a calma vem. Que eu escutei a voz dele. E aí meu parto tava completo, assim. E aí ele sentou do meu lado e começou o procedimento. Você sente o cheiro da sua pele queimando, até porque eu tinha uma queloide enorme na minha cesariana anterior. E o Dr. Naviton teve que tirar minha queloide e abrir embaixo dela, né, na cicatriz anterior da cesariana. E até agora essa queloide não apareceu. Faz 5 dias que a Maria Elisa nasceu. Amanhã, não, 6 dias, amanhã vai pra 7, que é amanhã que ela completa uma semana. E aí eu senti o cheiro da carne, mas não é um cheiro, ai meu Deus, vou vomitar. Não, é um cheiro assim, meio esquisito porque é só carne, né? Mas dá pra suportar. E aí meu marido começou a falar das mensagens pra me distrair que a família tava mandando, que os amigos estavam mandando muitas energias positivas. Muitas pessoas estavam orando pela Maria, por mim, pelo parto, pra que ela viesse saudável, nascesse gritando. E aí umas mexidas aqui, umas mexidas ali na mesa que eu até balançava. O Dr. Naviton fala, nasceu! E aí ela vem pros meus braços chorando. Chorando. Como eu queria ouvir esse choro. Eu orei a Deus na noite anterior falando, Pai, que essa menina nasça com os pulmões forte, chorando tanto, que ela vinha pros meus braços chorando. Deus ouviu a minha oração e trouxe a minha filha pra mim chorando. O pediatra pegou ela e trouxe pra mim e falou,
olha só a neném, ela é linda. E ela tava cheia do verniz, né, que os bebês normalmente nascem. Aquela coisinha branca na pele, ela tava lotada. E aí ela veio pros meus braços e eu senti o cheiro dela. Eu senti o calor da pele dela. E ela ficou ali comigo, eu sentindo o cheiro dela. E nesse momento eu fiquei tão emocionada, com tanta adrenalina, que eu comecei a sentir enjoo. Foi nessa hora. E aí colocaram um pano pra não vomitar nela. No fim eu nem vomitei. Mas eu fiquei muito nauseada. E aí o pediatra levou ela pra ver o pulmãozinho. Meu marido foi atrás. Falei pra ele não deixar ela sozinha, que eu ficava bem. E aí eu pedi a mão pro anestesista pra eu não ficar sozinha enquanto me fechavam. E aí o Dr. Marcos veio e segurou minha mão. Falando, tá tudo bem, sua filha é saudável. Sua bebê é linda. E aí a enfermeira Rosana veio. Ela é linda, ela tá ali chorando, você não tá escutando? E eu falava, eu tô. E eu não tava acreditando. E aí ela voltou, o Dr. Marcos me deixou. Tadinho, eu acho que atrapalhei. As papeladas, ele ficou um bom tempo depois do parto assinando papel, porque eu acho que eu tomei muito tempo. Não tinha noção de tempo mais. Mas ele ficou comigo até o Guga voltar com ela. E o pediatra veio e falou, mãe, ela é ótima, o pulmão dela tá super bem. Ela respira sozinha. Ela chora com vontade. Ela procura as coisas. Ela tem os reflexos muito bons. Seu bebê é 9 de 10 no Apgar e ele realmente deu essa nota. O Dr. Navi não pegou o pior pediatra que tava em plantão. Chato pra dar nota pra bebê, sabe? Aquele médico que olha tudo, assim, qualquer coisinha. Ele não dá uma nota muito alta. Então, ele muito crítico, assim, ele era muito crítico. Então, o fato dele ter dado 9 de 10 no Apgar pra Maria Elisa me acalmou. Me acalmou. Porque normalmente bebês de 37 semanas nascem com desconforto respiratório e eles descem pra ficar na incubadora na UTI, né, neonatal. Então, aquilo me acalmou. Porque ele falou que o pulmão dela era super bom. Super forte. Ela tinha os reflexos muito bons. E ela voltou pra mim já de toquinha, toda embrulhadinha. E nisso eu já tava terminando de ser fechada, né? De ser costurada lá embaixo. E ela ficou o tempo todo comigo, eu sentindo o cheirinho dela. Meu marido mandando foto dela pra família, mandando foto minha pra família. E aquilo foi me distraindo, o tempo foi passando. Quando eu vi, eu já tava fechada. O Dr. Navi, então, se despediu de mim, a doutora Andrea também. O Dr. Marcos ficou com a gente um pouco mais na sala. E aí a Rosângela entrou em ação. Ela desprendeu o meu braço que tava aqui, né? Porque esse aqui você já fica meio imóvel porque tem o acesso. Ela desprendeu esse braço aqui meu. Depois do parto, porque eu fiquei muito nervosa, eu tremia muito, então eles acharam melhor não soltar o meu braço em si, porque eu poderia ficar mais tonta e mais nauseada do que eu já estava, porque eu poderia tentar fazer esse movimento, sabe? Realmente, eu tentei fazer várias vezes, eu ficava levantando a cabeça assim, não pode. E ela decidiu desprender esse braço depois. E tudo eles perguntavam pra mim, tudo. Eles leram meu plano de parto e todas as questões do plano de parto eles perguntavam pra mim, via se eu tava de acordo. E todo o parto foi envolto, cheio de amor e afeto, comigo e com a minha filha. A equipe tava presente em si, sabe, corpo e alma lá, não era só corpo. Os médicos falavam com a gente, faziam piada e davam risada, sabe? Isso foi acalmando, formando um ambiente muito aconchegante pra mim e pro meu marido e pra Maria Elisa nascer. Eu queria que ela nascesse nesse ambiente de amor, sabe? Nesse ambiente de afeto, de cumplicidade entre mim e a equipe e tudo mais. E ela nasceu.
nesse ambiente gostoso. E depois que ela nasceu, a Rosângela veio, ela ficou comigo, né? E a Rosângela teve que me limpar, né? Terminar de me limpar, porque tinha sangue, né? Aí a Rosângela me limpou, me cobriu, me esquentou, porque eu tava com muito frio. A sala tava um pouco gelada. Eles tentaram de tudo. Ligaram no pessoal que mexia com o ar-condicionado e não conseguiram resolver essa questão do ar. Então eu vi que realmente a equipe se esforçou e eu não me esquentei. Eu tinha coisas, sabe, com a cabeça, tinha coisas mais importantes pra pensar do que o ar-condicionado da sala, que eu queria que tivesse quentinha, mas realmente não deu. Não deu mesmo, eu vi eles ligando, eu vi eles tentando várias e várias vezes, mas o ar da sala tava com problema. E não dava pra trocar de centro cirúrgico com uma pessoa. Então a Rosângela veio e me esquentou. E me trocou de cama. Aí ela me trocou de cama, tirou os acessos, extras que estavam em mim, no caso esse, né? Levantou a cama e aí começou a Golden Hour, que falam, a hora dourada da Maria Elisa no meu peito, mamando no tempo dela. E a Rosângela falava, meu Deus, você tem muito colostro, que loucura. E a Maria Elisa chupava com vontade, mamava com vontade. E ela fazia mamando, era a coisa mais fofa. É a coisa mais fofa, ela faz isso até hoje, né? É a coisa mais fofa. Ela chupava com vontade meu peito. E ela ficou 1 hora. Eles cansam, né? Porque estão aprendendo. Então ela mamava 2 minutos e eu cansava. E ela voltava, voltava assim, mamava mais um pouco. E cansava de novo. E mamava mais um pouco e cansava de novo. E nessa 1 hora, eu já senti minhas pernas de novo. Eu já senti o formigamento começou a passar e eu comecei a mexer meus pés. E a Rosângela falou assim, Dr. Marcos, olha, ela tá mexendo as pernas. Ele falou assim, vai pro pós-operatório, fica um pouco, eu vou lá e eu já vou te dar alta. Você não precisa ficar, você já tá mexendo as pernas, você tá super bem, você não teve hemorragia. Você tá ótima, sua bebê tá ótima. A gente só vai. Aí eu permiti que ela descesse pro berçário pra ser um pouco mais analisada, porque eu tava com muito medo. Meu irmão nasceu de 37 semanas e teve desconforto respiratório. Então eu queria que ela fosse avaliada mais uma vez pra ver se realmente estava tudo bem com ela. Então ela desceu pro berçário com a minha permissão, com o Gustavo. Ela acordou. Vou terminar aqui rapidinho. E nisso eu fui levada ao pós-operatório. Assim que ela saiu, eu desci pro pós-operatório. Eu fui pra ala do pós-operatório, que era no mesmo andar das alas cirúrgicas. E lá eu fiquei mais uns 40, 50 minutos. Sentindo as minhas pernas, o Dr. Marcos veio, me deu alta. Em 10 minutos que eu cheguei lá, o Dr. Marcos já chegou e já me deu alta. A enfermeira Rosângela me deixou, passou o plantão, no caso, né? E eu tive que esperar a enfermeira, nesse novo plantão, me dar alta. E demorou um pouquinho porque tinha uma outra moça aqui no meu lado direito, né, do pós-parto, tinha feito uma cirurgia muito mais, assim, delicada que a minha, tava sentindo muitas dores. Eu tive que esperar ela ser atendida e tudo bem, eu tava bem, eu tava feliz, minha filha tava super bem, meu marido estava com a minha filha, ela tomou banho lá embaixo, permitiu o banho. Talvez você me critique por isso, mas eu não vejo nada demais o banho. Eu quis dar o banho nela. Meu marido não pôde, mas ela tomou o banho dela, assim, né? Tirou o excesso do vernix que fala. E foi tranquilo. E aí, depois de 40, 50 minutos, eu subi pro quarto. A Maria teve que ficar um pouco mais lá embaixo, porque tinha que regular a temperatura dela, tava um pouco baixinha a temperatura dela, assim, corporal. E aí ela subiu, elevou o nívelzinho um pouco. E aí ela já subiu pro quarto, bem quentinha, bem gostosinha. E foi tudo tranquilo, ela recebeu as melhores notas. Ela super saudável, super linda. E hoje ela mama que nem uma doida. Ela fica procurando meu peito a cada 3 horas. 3 horas, 4. Porque ela dorme muito bem. Eu tenho muito leite, ela mama muito, então eu deixo assim, quando ela quer pedir. Quando ela quer leite, ela pede. Eu não fico forçando, né? E foi isso, meu relato de parto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito especial. Fala tchau, galera!
galera. Fala, até a próxima. Levanta aqui, fala, até a próxima. Muita foto. Fala, um beijo. Au. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse relato de parto. Foi sincero, foi do fundo do meu coração. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.